E o UFC? Como é que entrou na sua vida? Olha, vamos lá, o UFC eu acho que foi Você estava bem ali no futebol, muito bem parado. Que a preparação médica para um atleta de futebol é muito diferente de um UFC, né? Completamente diferente, né? Primeiro, né, porque é um esporte coletivo e outro um esporte individual, né? Eu até brinco, no esporte coletivo o jogador sabe, né, que se esse dia ele não estiver muito bem, tem outro que vai correr para ele, né? No esporte individual, é ele mesmo. Isso já traz algumas diferenças. Em que sentido? É mais fácil você trabalhar com um atleta no esporte individual. Por quê? Tudo que você prescreve, tudo que você indica, ele que é o melhor para ele, que ele sabe que é ele mesmo. É ele. Tá? Então existe uma diferença disciplina muito é maior. grande. Depois, no UFC e no futebol, existe uma outra diferença muito grande que eu brinco, né, com eles, né? Porque o lutador normalmente só recebe quando ele luta. Então ele tem um contrato, no contrato eu tenho 5 lutas, cada luta é tanto de bolsa, a vitória é tanto, é pré-estabelecido. Então quando ele... No futebol não, né? Você tem um salário, todo dia tá lá. Então eu brinco, né, que às vezes no futebol o atleta dá migué para não jogar, o lutador, né, dá migué para ir lutar. Às vezes ele esconde a lesão porque ele precisa ir, né, e para estar lá. Mas a minha história é o inverso. Começou primeiro com o UFC e depois com o futebol, né? Porque o esporte que eu praticava era o jiu-jitsu. Então sempre ali, né, fui mais próximo, né? Nunca joguei futebol. Assim, recreacional, né? Então o esporte que eu praticava com regularidade mais era o jiu-jitsu. E aí comecei a viver esse mundo, né? E aí, naturalmente, isso eu digo para muitos colegas médicos, né? Que falam, como é que você chegou aqui? Eu falo, olha só, o importante, né, para qualquer profissão, eu penso assim, não é que seja verdade, o meu pensamento de pergunta é você ser referência no nicho, né? Eu falo, o nicho ele tem que ter um mínimo de pessoas para sustentar o teu negócio, e não adianta você dar, senão tu vai ser mais um. E às vezes você tem oportunidades que estão ali na tua frente sem você enxergar. Então ali foi onde eu comecei a atuar realmente já como acadêmico, eu entendi as demandas deles e foi onde eu tive essa visão da medicina do esporte como performance, porque isso eu acho que me legitimou. Então eu treinava com vários atletas que hoje, né, são conhecidos, e eu via que não adianta simplesmente o médico esperar ele quebrar uma perna para você ir lá e tratar. Por exemplo, quem é que melhora a saúde, quem é que equilibra isso em busca da performance? O atleta não tinha isso, então eu comecei a enxergar isso. Essa prevenção, esse preparo... E de melhora de performance, de busca da saúde, equilíbrio. Comecei, né, a fazer isso dentro da academia. Em você mesmo? Não, nas minhas cobaias. Tá. Então, assim, foi naturalmente, né, eu me envolvia, né, com o esporte ali da luta. Então foi o inverso. Quando começou o UFC, eu já trabalhava com todos os atletas top aqui do Brasil, né? Eles eram meus pacientes. Anderson, Vitor, Minotauro, Feijão. Assim. Quando o UFC estava pensando em vir aqui pela primeira vez, então pra vocês entenderem como foi a minha história, já atendi os atletas, a gente tinha feito, né, a primeiro centro de treinamento no Brasil para atletas de MMA, foi a Black House. Depois saiu, tem lá em Los Angeles ainda a mesma marca. Foi em 2004 que a gente abriu. Black House. Do Joinha. E ele e o Rogerão, né, o Rogério Camões, que foram as pessoas que me inseriram, né, nesse meio ali. Então a gente abriu a Black House, eu era o médico da academia, porque eu falei para eles, não adianta ele treinar jiu-jitsu numa academia, fazer a preparação em outra, o boxe aqui, a gente não consegue fazer o controle de carga, saber o que está acontecendo. Então, assim, tem que ter um head coach, centro. né? Um centro onde você vê tudo isso. Então, foi onde a gente começou. Em 2010, o UFC estava procurando, né? Se preparando, né? Estava num boom ali, principalmente depois da luta em janeiro do Anderson com o Vitor Belfort, de 2011. Então, eles estavam querendo fazer um evento aqui no Brasil. E aí, perguntaram para alguns atletas brasileiros, né, se eles conheciam algum médico, né, que tivesse ali experiência com lutas, para ser o responsável aqui, junto, enfim. Aí eles indicaram o meu nome. Que legal. No início, mas aí não tinha acontecido nada, né? Nos primeiros UFCs, nós tínhamos uma empresa aqui
que era Brasil 1, depois virou IMX, eu acho, depois, enfim, que era uma produtora de eventos de esporte. E era quem fez o primeiro UFC, os primeiros 5 aqui no Brasil, e eles perguntaram a mesma coisa para eles. Eles falaram, pô, nós conhecemos um que eu já tinha feito, né, o Mundial de Surf com eles, Big Rampa, outros esportes, né, já trabalhava no Flamengo. E eles falaram, pô, a gente tem um que é referência aqui, que é o Tanuri. Aí eles falaram, pô, bateu, coincidência, né, que foram o mesmo médico ali que tinham indicado pra gente, que vocês estão indicando. Aí eles entraram em contato comigo e desde o primeiro evento, né, que eu tô com eles, e em 2014, ou 2015, não lembro, me chamaram para assumir, né, largar a comissão atlética, a gente construiu tudo isso e ficar só no UFC, e foi assim que começou. Que é outro universo, né? Muito diferente. Agora, eu noto, não sei isso, tô falando da minha área, Márcio, que o perfil de um lutador, ele tem que ser um pouco perfeccionista. Ele tem que ter uma coisa quase obsessiva com a alimentação, com o horário de dormir. Não, se for indisciplinado, é muito difícil. Um jogador de futebol ele pode até ser indisciplinado algumas vezes. Tá? Porque aí foi o que você falou, tem o companheiro, aí tem aquela coisa que no meio do caminho a bola gosta dele, porque tem isso, a bola gosta de uns jogadores que você não entende. Agora, o lutador não. Sim, como eu falei, né? Existe essa diferença muito grande que ele sabe que ele é ele mesmo, né? Primeiro de tudo. Então, por exemplo, se preocupa com o mínimo detalhe, né? Segue muito mais, foi como eu tinha dito esse exemplo, você está sempre certo. Segue muito mais ali, né, as tuas indicações, ou seja, tudo isso, porque ele precisa muito disso, né? Mas eu acho que o público externo também, como eu falei, de 10 anos para cá, o futebol é outro esporte, né? Esquece o que era. E as pessoas têm isso na cabeça, né? De que o jogador é aquela coisa de festa, não. Os rebeldes, a geração dos rebeldes hoje, que a gente teve. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia com o que você falou no início, né? Porque às vezes a gente fala e nem percebe. Eu até brinco com certeza, né? Jogadores todos são, atletas alguns, né? Então, exatamente. Hoje, cada dia mais, né, o meio, né, busca por atletas. Você acha que, como você falou, temos tantos jogos, tantas viagens, tantas coisas. Se ele também não se cuidar, você acha que consegue performar com esse calendário que a gente tem? Um atleta, por exemplo, um lutador, o que é pior para ele é uma inversão também, como ali no futebol, muitas diferenças. O que é pior para ele é o treino, não a luta, porque ele luta 2 ou 3 vezes no máximo ao ano. Exatamente. E o camp dele que é muito mais puxado, né? O atleta de futebol, hoje, como você falou, por exemplo, vou dar alguns exemplos que as pessoas não sabem, não têm a menor ideia, né? Então a gente viaja mais, tem mais jogos, como você citou, jogos mais longe, chegamos na Libertadores, né, em fases mais distantes, estão cada vez viajando mais. E hoje, por exemplo, o Flamengo começou com isso em 2019 e agora muitos clubes também seguem isso, de viajar em voos fretados. E aí todo mundo pensa, né? Pô, muito mais fácil, hoje realmente melhora. Com certeza. Só que, digamos que eu joguei quarta-feira à noite, como foi ontem. Você treina aqui na terça de manhã, viaja, se for jogar fora. Tem quarta-feira, jogou, então, ou seja, é um dia cansativo, desgastante na terça. Porque tu sai de casa de manhã, treina, vai para o aeroporto, aí viaja, chega lá, enfim. Joga e volta direto. E você chega aqui 4 horas da manhã, sem dormir. Impacta todo o teu dia, tua recuperação, no dia que seria mais importante. Então tem essas nuances, né, também, que mudam muito. É muito importante hoje, né, o atleta, para performar e performar bem, ter um mínimo de vida atlética. E aí a gente tenta envolver o que é legal. Vê que tudo ali... Esse conceito, né? Que você é um atleta e jogador. Sim, e o que é legal? Podia ser atleta e qualquer outra modalidade. E aí, como você falou hoje, né? Você tem muita informação, né? As pessoas buscam. Então, eu tento sempre envolver as famílias do atleta, porque hoje a informação universal tem ali... É casado com uma mulher que se cuida, gosta ali de uma... Eu falo, tem que estender isso, porque ele fica 4 horas comigo ali treinando e 20 em casa.
Então, assim, não adianta ele ser atleta naquele período. Em casa, contexto. Se não tiver uma parceira que também segue algumas regras. Então, por isso que eu falo, como eu falei, tem que envolver todo mundo no mesmo sonho, porque senão é difícil, porque daqui a pouco, né, a esposa, a parceira, a família, então tem que colocar ali responsabilidade para elas. Os hábitos acabam tendo que mudar geral, né? Com certeza. Se aquela família está passando por alguma coisa, aquilo pode também afetar nele no desempenho dele também. Então vocês pegam essa família como um todo. Abraça todo mundo. Ali. Por exemplo, vou dar exemplo, que a gente não pode expor isso. Então, quando você vai fazer uma avaliação, por exemplo, da performance de um jogador, né, num jogo, é multifatorial. Então, às vezes, as pessoas não sabem. Às vezes, chegou lá e aquele jogador passou a noite em claro que estava com um filho ali com uma virose, não dormiu, tá preocupado. Ou, por exemplo, tomou um chifre da mulher. Sabe que isso acontece também, né? Claro, são seres humanos, né? Mundo real. Não todo mundo é real. Mundo real. Às vezes, todo mundo sente dor. O médico também passa mal. Também. Óbvio. Então, às vezes, chega lá e você é obrigado. Por isso que é tão ali uma pressão mental, porque as pessoas não querem saber e te obrigam a performar. Exatamente. Então, assim, só que é um ser humano que está lá, não é um robô. Você pode até melhorar a performance dando acolhimento a essa humanidade. Com certeza, né? Então, assim, é muita pressão, muita cobrança, né, que eles têm e, assim, sabe, né? O atleta sabe que... Eu até brinco com eles, né? Quando você tem uma lesão... Eu falo, não é só o da alta clínica. Porque eu ganho dinheiro com isso aqui, né? Ele ganha dinheiro com o corpo. Quando ele tem uma lesão, vem ali uma chuva de pensamentos negativos na cabeça dele, Com de certeza. incertezas, de medos, e pensa nas pessoas que ele tem para sustentar tudo isso, crenças. Então, como eu falei, quando ele volta, eu dou alta, médica, as pessoas... ele tem que ganhar confiança, ser neuromuscular, ele tem que entender, né? Porque o cérebro dele... tinha ali aprendido que ele estava doente, agora ele tem que ensinar o cérebro que ele está bom, ele tem ali ritmo de jogo, confiança, confiança é tudo, né? Certeza. Como você falou, às vezes tu vê aquele jogador que está ali na fase boa, quando a gente fala, bate na canela, entra no gol, o cara tenta cruzar e entra. Na cara dele. Então, até ele ganhar isso de novo, é um processo que eu falo, é diferente de, por exemplo... Tem uma pessoa que foi lá, tá ali fazendo esporte recreativo, rompeu o cruzado, ou tá com um joelho ali sambando. Você faz a cirurgia simplesmente para dar essa segurança à pessoa. Não, eu tô seguro, agora eu ando, meu joelho não sai do lugar. E para performar? É totalmente diferente. É totalmente diferente. Você resolveu, mas você não tá funcional. É totalmente diferente. Né?